É hoje, a bola rola e como rola em São Januário, Maricá e Vasco. Calma. O jogo em São Januário e Vasco será visitante. Sim, vamos explicar sobre isso. Também vamos falar sobre Lucas Braga, que pode ser um novo reforço do Gigante da Colina. Também vamos falar sobre a imprensa do México cravando que o Brian Rodrigues continuará no América do México. E também seria hoje o julgamento, início do julgamento com a 77 e a Associação do Vasco, né, na arbitragem, será remarcada, saiu de pauta. Tudo isso, desperta, Vascaíno! Salve, salve, galera do Vascão. Bom dia para todo mundo. E como eu falei, às 7h30 da noite, a bola rola e como rola em São Januário, Maricá e Vasco. Em São Januário, mas é um mando de campo em Maricá. E por isso o Vasco vai jogar em casa como visitante, valendo a 6ª rodada do Campeonato Carioca. Bom, para esse jogo, começamos com o Maricá, que é o mandante do jogo, e o técnico Reinaldo Oliveira vai escalar o que vem de melhor, já até porque o Maricá é o caçula dos participantes da Série A, fundado em 2017, joga pela primeira vez na Série A do Campeonato Carioca e lidera a competição até aqui com 11 pontos. Né? Será um confronto de invictos, o Vasco não perdeu e o Maricá também não. Até o momento são 3 vitórias do Maricá e 2 empates, o Vasco são 3 empates e 2 vitórias. E os dois vão tentar manter a invencibilidade e a boa fase na tabela. O do Maricá com o Renato Oliveira terá com sua maior arma um jogador mais perigoso, o Walter, que é um dos artilheiros do Campeonato Carioca, com 3 gols ao lado do Varrete. E, inclusive, salvou o Maricá de perder a invencibilidade na rodada passada, já que o time perdia para o Sampaio Corrêa por 1-0 até os acréscimos, quando o Walter acertou um belo chute de fora da área e decretou empate. E sem nenhum jogador lesionado e sem jogador suspenso, a tendência é que ele mantenha o time dos últimos jogos. O provável time no Maricá: Dida, Magno, Mesiel Monteiro, Felipe Carvalho, João Vitor e Ramon, Vinícius Matheus, Monteberg, Walter, Sérgio Mendonça e Robson. Serão esses 11 que iniciarão jogando logo mais em São Januário. Já o Vasco, o técnico Fábio Carelli, deve manter o time dos últimos 3 jogos, né? Desde quando o elenco principal estreou no Campeonato Carioca na 4ª rodada, na vitória de 2-0 sobre o Madureira e na vitória sobre a Portuguesa da Ilha por 4-1 na última rodada. Sem jogadores lesionados ou suspensos, a tendência é que ele mantenha a equipe que vem vencendo, apesar de sempre ter aquela dúvida entre o Paete, o Felipe Coutinho, a tendência é que o camisa 11 continue como titular, até porque no último jogo o Felipe Coutinho fez um golaço, né, no primeiro tempo. O provável time do Vasco: Léo Jagi, Paulo Henrique, Lucas Oliveira, João Vitor e Lucas Pinto, Jair, Paulinho e Felipe Coutinho, Alex Teixeira
e Vaete serão esses 11 que iniciarão jogando logo mais em São Januário, que a gente vai fazer análise do primeiro tempo, vai fazer análise da escalação e tudo que rolar lá em São Januário. Não poderemos estar lá, mas estaremos no sábado contra o Volta Redonda e esperamos não parar mais até a temporada inteira cobrindo o Gigante da Colina. E Vasco dormiu pensando em Rony, pensando em Anderson do Internacional, que estava jogando inclusive contra o Caxias, e estava sonhando com o Brian Rodrigues e acordou com o Lucas Braga, o jogador que está no Santos, esteve no ano passado no Shimizu, expulso da segunda divisão do Japão, e no início do Campeonato Paulista estreou como titular no jogo do Santos contra o Mirassol e entrou no segundo tempo nos últimos jogos do Peixe, inclusive no clássico contra o Palmeiras. E o jogador agrada o técnico Fábio Carelli, que aprovou a negociação, mas ainda está em fase inicial. Ele tem 28 anos e seria uma contratação para ser a sombra do Vaete no ataque. Não gostei. Acho que tem jogadores melhores para ser reserva do Vaete, mas teve a aprovação do treinador. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, que o Pedro Caixinha, como ele vem utilizando bem o jogador, seja como titular ou entrando no decorrer da partida do Santos, não sei se ele vai querer abrir mão do atleta, mas a notícia em primeira mão foi dos colegas de Atenção Vascaínos. Abraço ao Flávio, ao Emerson e toda a galera lá do AV. Vamos aguardar, já que realmente o Vasco precisa de uma sombra para o Pirata. E a imprensa mexicana crava que o Brian Rodrigues é um jogador pretendido pela direção do Vasco, vai ficar no América do México, e de acordo com ele, já a proposta do Vasco foi muito baixa. Confira. Miren, tengo información de último momento. Brian Rodríguez se queda en América. El uruguayo no va a salir a Vasco da Gama, más allá de que el equipo brasileño ha impulsado durante más de una semana una negociación que no va a llegar a buen puerto, me dicen a mí desde Coapa, por el hecho de que la oferta es muy baja del equipo brasileño. Entonces el Rayito es un jugador indispensable hoy por hoy en América. De hecho, si sale un jugador no formado en México, la idea de la directiva es traer un reemplazo que pelee la posición con Brian Rodríguez en el 11 titular. Na semana passada, esse mesmo jornalista havia comparado a proposta do Vasco com um amendoim, como se o Vasco tivesse oferecido um amendoim pelo atleta. Volto a dizer, quando terminou a temporada e até o início desse ano, teve um empresário de um jogador que estava ventilado no Vasco, que eu perguntei do interesse, né, se havia possibilidade de negociação. O empresário disse: não terei dinheiro. E, de acordo com a imprensa mexicana, os valores que o Vasco havia proposto era abaixo do que o América queria. Mas vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, já que a janela ainda não fechou. E o Vasco ainda tem a esperança de trazer o jogador como reforço para a temporada de 2025.
E nessa quarta-feira seria o início do julgamento, né, na arbitragem entre a 77 e o Vasco, e ela saiu de pauta, olha aí, do julgamento, seria o julgamento, porque a 77 mudou de escritório, eles pediram tempo para analisar o processo e poder fazer uma defesa maior, né, do seu cliente, no caso aí da 77, na briga entre o antigo sócio e a associação, já que a 77 deseja recuperar as ações, né, que estão presas na justiça, e a administração hoje da SAF está com a associação, eles desejam recuperar. Aguardaremos as cenas dos próximos capítulos também, já que esse julgamento, no caso aí, será remarcado. Então, é isso, galera. Até o nosso análise da escalação, análise do primeiro tempo e tudo o que rolar lá na Colina Histórica. Até mais.